Estou falando do Cristo, estou falando da cruz, estou falando da palavra. Então essa mensagem, ela não é de um segmento, essa mensagem é para todos. Fiz programa de rádio com, sei lá, 14, 15 anos, e aí eu cheguei, o diretor falou: Maurício, sua voz é fina no ar, você tem que engrossar sua voz. Apagar a história da Hebron é apagar a minha formação. Então a galera compondo na IA, né, cara, solta uma ideia, vem uma parada pronta, é vazio. Simplesmente o melhor Whey do Brasil. Muito bem, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você passou a semana? Eu espero que você tenha passado muito bem. E aí, você já é inscrito no canal? Eu acredito que tem uns aí que chegaram para ver o nosso convidado dessa noite. Então, eu peço que você, antes de a gente bater esse papo, já vai aí, se inscreva, deixe o seu like, já ativa o sininho. Toda semana tem um conteúdo maravilhoso de qualidade para você. E hoje nós temos a honra de receber pastor Amaury Bertock. Tudo bem, pastor? Eu estou bem demais, obrigado. Obrigado você pela companhia, por estar com a gente aqui acompanhando esse programa legal. Obrigado pelo espaço que a gente está tendo de divulgar o nosso trabalho, nossa música. Deus abençoe vocês. Eliomar, Cousaca, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E aí, Eliomar? O homem é bom? Rapaz, eu tô emocionado. Eu tô emocionado porque eu sou fã do Amaury. Eu que sou seu fã. Eu sou fã do Amaury, que não sei, porque tem uns 20 Fala anos. Desde criancinha que tá tudo bem. Desde criancinha? Isso. Pois é, então eu tive a honra, de participar de um trabalho de lançamento do CD Intimidade lá alguns aninhos atrás. Esse cara fez o meu primeiro mapa de pau. Então ali, cara, eu comecei, a gente fechou esse vínculo de amizade e eu fiquei assim muito, muito feliz, muito honrado com a sua presença aqui. A honra é minha, obrigado pelo convite mais uma vez. Antes da gente entrar em papo musical, eu gostaria que você se definisse pra gente quem que é a Amaury, porque, muita gente pode te definir, por aí, às vezes até erradamente, erroneamente. Muita gente vai conhecer o nosso trabalho pela nossa trajetória no Ministério Hebron. E aí é inegável, Foi uma história muito bonita, foram 21 anos. 21 anos de igreja ali ministrando ao Senhor e gravamos o nosso projeto. Pelo Ministério Hebron a gente viajou bastante, fizemos muitas viagens nacionais e internacionais, gravamos muitos projetos, mas hoje o pastor Amaury lidera uma igreja, tem um ministério plantado, lidera um grupo de, eu vou chutar aqui, mais de 650 membros na nossa igreja, Fortaleza de Adoração, mas sem abandonar a minha paixão. Eu gosto disso aqui, eu gosto da música, eu continuo cantando, continuo gravando. Então, antes eu era um cantor-pastor e agora eu sou um pastor-cantor. E eu acho que define mais ou menos assim, ministro de louvor, servo de Deus, o que quiserem dar de nome aí, a gente está aceitando. Então, o senhor tem uma paixão pela música? Amo demais, canto desde criança. Desde quando? Qual foi o primeiro instrumento? A primeira coisa que você fez na música? Olha, eu sou nascido e criado num lar cristão. Meus pais, Atílio, Bertock e Margarida, me ensinaram o caminho da igreja muito cedo. Eu caminho na igreja muito cedo. Então, e a nossa denominação, a Assembleia de Deus, as igrejas evangélicas, elas oportunizam muito cedo a gente. Então, a gente cantava nas cantatas de Natal, nos eventos da igreja, e não demorou muito para começar a solar, cantar na igreja, cantar nos cultos, não só nos cultos infantis, mas também nos eventos assim de adolescentes, de jovens. Então, a gente começou bem cedo, cantando na igreja, cantando nas reuniões da igreja. Aos 7 anos de idade, eu ganhei um violão de presente de um tio meu, tio Eduardo, me deu um violão de presente,
E aí eu comecei a estudar o violão e tal, e seguimos a partir da minha infância, adolescência, juventude, e cheguei na fase adulta e não larguei a música não, tamo aí. O que eu acho muito bacana é, além né, do público que você tem, que é, né, evangélico, né, mas a galera do meio secular também tem um grande respeito pelo seu trabalho, que é um trabalho assim, né, maravilhoso. Como cantor, você é um cantor, essa voz sua é incrível. Obrigado. É incrível. Chora não. Como diz o nosso amigo, né? Só pronto, fechou. Pronto, fechou. Já fechou. O trabalho que a gente buscou fazer quando gravou, né? A gente sempre primou pela qualidade. Quando a gente gravou Intimidade, a gente gravou num dos melhores estúdios na época do Espírito Santo, um estúdio premiado, era o S2. Quem fez a minha primeira mix e master foi Marcos Fabrício, que já tinha assinado outros projetos, né? Tanto seculares quanto evangélicos. Então, assim, o estúdio S2, mais a galera que foi chamada na época, Flávio Cabimba, Juninho Guitarra, Ded Coutinho, Andrinho Maione, o vocal tinha Adelso Freire, tinha Aretusa, assim. Então, logo no primeiro, a gente deu um salto muito legal, assim. No primeiro CD, a gente já entrou com muita qualidade. Isso agrada bons ouvintes, sejam evangélicos ou não, e mais que isso, a mensagem que a gente entrega, né, não é uma mensagem exclusiva de um público. Estou falando do Cristo, estou falando da cruz, estou falando da palavra. Então essa mensagem, ela não é de um segmento, essa mensagem é para todos, não é? Então, por isso que agrada a galera toda. Mantendo essa questão da sua história e tal, e o que te marcou, assim, em conexão com a música muito cedo, assim? Teve algum fato que aconteceu durante esse início de carreira seu aí que você lembra, que você leva pra vida? Olha, eu não tenho um episódio pontual, assim, da minha infância, porque tudo foi muito gradativo, sabe? Eu canto na igreja, depois eu canto no conjunto de jovens, depois eu começo a solar, depois eu começo a reger o conjunto jovem da igreja, aí depois eu vou cantar em quartetos, já tem quarteto, eu já cantei. A coisa foi acontecendo na minha infância de forma muito gradativa. Eu não teve nenhuma pressa, nada foi muito astronômico. Eu tenho questões assim na minha infância de eventos em que eu participei, tipo disputa, não é disputa, é concurso musical, onde eu cantei uma música inédita autoral e a gente acabou sendo premiado, um concurso promovido pela própria igreja. Eu cantei no rádio, num programa para crianças, num programa infantil. Isso foi um feito, assim. Para falar da minha infância, uma parada que eu fiquei flutuando assim, foi participar ao vivo de um programa na Rádio Difusora, um programa que acontecia de manhã, e eu fui convidado para cantar. Isso marcou pra caramba, assim, para mim. Mas foi tudo muito gradativo, tudo foi acontecendo no tempo de Deus, uma coisa bem regrada, bem organizada. Eu acho que Deus já queria dar um crescimento maduro, né? Então ele acabou deixando que a coisa acontecesse num ritmo bem legal, bem legal. E engraçado que a velocidade como as coisas vão acontecendo, né? Aí eu tenho um primo que ele chegou para mim todo feliz e falou assim: Eliomar, agora eu encontrei a minha igreja perfeita. Olha, o meu pastor é maravilhoso, você tem que conhecer meu pastor. Falei, meu pastor é cantor, canta muito. Eu falei, quem é seu pastor? A Mauri. Eu falei assim, mas esse aí eu já sou apaixonado por ele há muito tempo. Você está atrasado, primo. Você está atrasado. E, cara, é muito bacana isso aí. Porque as pessoas que vão pela primeira vez, que não te conhecem, né, já ouviram falar, claro, né? Mas que vão à sua igreja e a sua simpatia, o seu carisma segura aquela pessoa ali, entendeu? E é interessante. A sua forma de você pregar, isso aí é uma coisa muito bacana. E é interessante uma coisa que está acontecendo, eu estou recebendo pessoas na igreja que Deus me deu para liderar, que não me conheceram na fase cantor, né? É engraçado isso. Minha filha me mostrou você cantando, eu não sabia. Senhoras, irmãos assim de mais idade, que às vezes não associam, até porque na minha fase cantor eu não estou com essa barba,
e eu tô um pouquinho mais magro. Eu tô um pouquinho mais magro, não tô com essa barriguinha. E na fase cantor eu tô mais magrinho e tô com a cara lisa. Não, não pode ser, não é a mesma pessoa. Já aconteceu de eu receber no gabinete famílias que o casal não tinha associado a minha imagem à figura do cantor Amaury do Ministério Hebron. E é legal, é como se nascesse uma fase nova assim da vida da gente, mais madura, né, mais fincada, e é muito gostoso, porque a gente tá lá, ministra da palavra, de vez em quando a gente entra cantando, e as pessoas que gostam da gente, que já curtiam o nosso trabalho musical, também vibram junto, muito alegres com tudo que está acontecendo. Agora, Pode falar. uma coisa que eu tenho muita curiosidade é como que foi essa questão da fase da voz? Esse grave chegou muito cedo? Como que foi isso aí? Porque esse grave é o encanto da coisa, né? Rapaz, se eu te falar que esse grave, eu tive que trabalhar as regiões graves depois de uma fenda. Eu cantava tenor, eu cantava Sérgio Lopes, eu cantava Jefferson Monteiro. Quando criança eu solava canções de Lauriette. No tom da Lauriette, no tom original. Voz fininha mesmo. Só que eu usei a voz muito cedo, muito novo. Minha mãe fala que com 5, 6 anos de idade, eu já cantava na igreja, nas pequenas reuniões. E fazendo uso da voz sem uma fono, sem padrão respiratório organizado, sem exercício, sem aquecimento. Fiz programa de rádio com, sei lá, 14, 15 anos. E aí eu cheguei, o diretor falou: Amaury, sua voz é fina no ar. Você tem que engrossar sua voz. Dobra um pouquinho o pescoço. Aí eu virava desse jeito aqui, eu falava desse jeito. Programa Mensagem de Vida. 1 hora, eu dobrava o pescoço para fabricar um grave. O que acabou acontecendo? Fenda vocal. Por muito pouco eu não tenho um calo. Chegou a ter um nódulozinho que eu consegui tratar, mas a fenda eu tenho ela aqui. E também, infelizmente, por conta de um refluxo com acidezinha grau 3, a fenda piora um pouquinho. Por conta disso, eu baixei os tons e busquei os graves. Aí a voz vem para essa região mais... vem para o grave. Mas eu amava cantar, como diz, botar os berros. Eu amava cantar nos meus agudos. Tá lá no alto lá. Mas quando você tem um grave igual esse aí, não tem para ninguém, não. Eu entendo que eu acabei tendo que buscar. Eu não cantava nessa região. Sim. Se você pegar, por exemplo, o CD 1, o Intimidade e o Rendição, você já vai ver de 1 a 2 tons menos. De 1 a 2. Porque no 1 eu tô cantando loucura. Eu tô... Não sei se eu vou fazer. Amado, bendito Deus. Eu tô cantando muito alto. Eu tô cantando muito fora de região. E aí, quando eu chego pro Rendição, pro Caminhos Altos, eu começo a jogar os tons um pouco mais para baixo. Até porque eu passo a buscar tons mais congregacionais, tons que a igreja cante junto. E eu, cantando nos tons que eu estava no primeiro CD, a igreja não ia chegar junto de mim, porque ia ficar meio dispário, né? Não ia ficar no que a gente chama de tom congregacional. Mas respondendo você a respeito do grave, eu acabei buscando por conta de uma falta, de uma falha. Eu toda a vida amei cantar os agudos. Aí você chega para Hebron e tal, como que foi isso aí? Você já chegou liderando ali? Como que foi esse processo de iniciação ali, processo de gravação, né? Que até então você não tinha gravado. Não. É interessante essa pergunta porque a minha família, tradicionalmente cristã, evangélica, assembleiana, é da Samuel Levi, igreja do pastor Humberto. Depois da Samuel Levi, com o surgimento da Central, minha família vai para a Central. Eu fico na Central por 4 anos. Com o surgimento da Hebron, eu vou para Hebron. E, de novo, volto a dizer, o trabalho foi gradual. Ali eu fui professor de EBD, líder de grupo de visitas, cantei no louvor, regi o coral. Aí o trabalho foi ganhando forma. Sabe o que é interessante? A gente começou a compor para cantar na igreja. Eu não compus para gravar. Aconteceu um processo muito bonito nesse nosso crescimento, que a gente começa a compor para cantar nos cultos. E aí, depois que a coisa vai tomando volume, a gente grava. Então foi um negócio muito gradativo, muito gostoso. E quando a gente percebeu, nós já tínhamos 8, 9 canções
para gravar, pedimos 1, 2, 3 canções de amigos, eles autorizaram e a gente gravou, montou ali o compilado do playlist de 12 canções e então nos lançamos, mas foi algo, cara, muito, muito orgânico, não houve assim uma reunião, a partir de hoje nós vamos gerar um projeto de CD. Foi meio que automático, Deus foi fazendo as coisas muito devagarzinho, a gente começou a compor, cantar as músicas inéditas na igreja. Inclusive, eu queria até contar uma história bem interessante. Comecei a cantar intimidade na igreja. Caminhar contigo, falar contigo, ouvir tua voz, estar contigo, contar segredos, estar a sós. Cantei domingo à noite na igreja a música. Na segunda-feira, uma irmã começou. Tinha 3 livrarias evangélicas na cidade, que eu não vou lembrar, não vou falar o nome para não fazer propaganda. Ela passou em uma, eu quero um CD que tenha a música tal. Aí a menina, não conheço. Aí ela começou a cantar a música para a vendedora, a irmã que me contou isso. Caminhar contigo. Ela, não, essa música eu não conheço. Foi na outra livraria, fez a mesma coisa. Não, eu não conheço essa música. Foi numa terceira livraria. Não, eu não conheço essa música. Ela voltou no domingo seguinte, nervosa. Mauri, eu quero ouvir aquela música, eu quero conhecer aquela música. De quem é aquela música? Eu comecei a rir. Falei, minha irmã, essa música não foi lançada, essa música é nossa, essa música é inédita e ainda vai ser lançada. Eu não acredito, eu paguei um maior mico, eu rodei essa cidade, eu cantei sua música para um montão de gente. Então, tipo assim, foi depois disso que algo foi nascendo no nosso coração, do tipo assim, vamos compilar. A nossa liderança na época, os pastores da época nos encorajaram, nos abençoaram, nos deram incentivo financeiro também à época, e foi muito legal e foi um projeto muito bonito, que evoluiu para a glória de Deus. Eu quero música mesmo. Bora nós. Vamos lá? Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, ser propício a nós e vem nesse lugar. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Te adorar. Muito bem, muito bem. Show de bola! Fala pra mim, Eliomar. Canta ou não Rapaz, canta? não, eu tô aqui, eu tô emocionado aqui, rapaz, do lado da Maria aqui, rapaz. Isso é lindo demais, Glória a Deus. lindo demais. O trabalho foi evoluindo, né? Hoje a gente está pastoreando, depois de 21 anos de Ministério Hebron, seguindo na história, Deus nos deu a graça de estarmos pastoreando uma igreja linda, maravilhosa. A Fortaleza de Adoração fica ali, na Brain Ceder, no centro, o antigo Banestes,
e tem sido dias poderosíssimos. No início eu até tentei ministrar um domingo por mês, dando sequência nessa minha paixão, mas não aguentei não. O ritmo do culto, da igreja, dos atendimentos, pregações, me tirou um pouquinho da cantoria, mas a gente está ali liderando crianças, adolescentes, jovens, trabalhando para Jesus com famílias, com pregações da palavra. Não abandono a minha cantoria, eu gosto de cantar, então de vez em quando eu faço louvorzão, Eliomar sabe. Pois é, eu ia te perguntar isso agora. E o louvorzão na igreja, como é que fica? De vez em quando eu faço, eu pego um domingo e eu assumo a ministração junto à turminha que está acostumada a fazer o nosso repertório e fazemos uma releitura das nossas canções, ministramos canções atuais também, para não perder o gostinho, né? E também não paro de fazer a nossa cantoria, a gente de vez em quando está na rua, de vez em quando está fazendo o que a gente chama de missão urbana, a gente está na praça cantando, a gente está na porta dos hospitais, violãozinho na mão, ministrando canções, abençoando pessoas, porque é o nosso ministério. Eu gostaria até que mais à frente falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, mas eu queria voltar um pouquinho atrás ainda aí, na história. Pastor José Alves, como que é o pastor José Alves na sua história? Pastor José Alves foi o homem de Deus que me oportunizou. Eu chego na Hebron, cantor, como diziam alguns amigos meus, puxador de corim. Eu era puxador de corim. Com pandeiro também não, né? Não, com pandeiro não. No pandeiro eu não me viro muito bem, não. Eu era puxador de corim, como diriam alguns amigos meus, e é na Hebron que eu sou oportunizado. Apagar a história da Hebron é apagar a minha formação, porque é em Hebron que eu sou oportunizado como obreiro da casa, como professor de EBD, como líder do louvor, como regente do coral, como organizador de eventos, como pastor auxiliar. Cheguei a ser, para a glória de Deus, suplente dele ali num período que ele precisou de uma licença médica. Então, todo o meu crescimento ministerial e pastoral acontece ali dentro, acontece dessa mão estendida. E não é muito fácil você encontrar pastores que dão toda essa liberdade para um crescimento de um obreiro. Há muito ciúme, infelizmente, precisamos constatar isso, e às vezes o pastor fica com aquele medo de ceder um espaço, de abençoar o crescimento ministerial de alguém, e eu fui essa pessoa, abençoado por uma liderança espiritual que me oportunizou, me autorizou e me deu liberdade de trabalho, e por isso eu experimentei o crescimento que todos veem hoje para a honra e glória do nome de Jesus. O advento do Hebron, do Fortaleza de Adoração, ele vem junto com Gion, Anderson Freire. Como que foi quem começou primeiro ali desse movimento cachoeiro, destaque do gospel, né? O movimento cachoeiro vem bem antes pelo Gion, pelo Azaf, vocal Azaf, né? Antes da banda Gion, orgulhosamente, o vocal Azaf, Anderson Freire, Adelso, Disseu, Adilson, essa turma compunha, além de cantar, viajar e ter uma banda maravilhosa, né? O vocal Azaf compunha canções e já estava colocando música nos CDs de grandes gravadoras, né, nacionais, e além de colocar músicas nesses grandes CDs, estava ali gravando vocais para grandes cantores. Então, o movimento do Azaf, o movimento do Gion, o avanço da música de cachoeiro no cenário nacional certamente primeiro com essa galera. E depois a gente vem a reboque, impulsionado, claro, né, pelo sucesso deles. Inclusive, as minhas primeiras guias que eu faço para estúdio foi o meu irmão Anderson Freire que fez para mim. As primeiras pré-produções que eu faço para o CD Intimidade foi na casa do Anderson Freire. Ele que fez para mim, ele que gerou o pré das canções, a pré-produção, né, das canções, e então nós avançamos. Então é certamente a partir deles que a gente avança e cresce. Nené é figura, né, rapaz? Nené ele sempre foi muito figura, muito prestativo. O Nené me fez uma surpresa, cara, que eu fiquei assim, né?
estarrecido. Ele produziu na época, né, o CD do Art Voice, lá no estúdio de Josias, falecido Josias, né? Saudoso Josias. E depois o lançamento nosso, ele foi no lançamento. Por ele ser, né, evangélico, né? Aí ele falou assim: não, mas eu vim porque eu tinha que ver como é que essas músicas iam ficar ao vivo, porque elas são muito engraçadas. Então, e você, Eliomar, você é muito engraçado, eu queria ver como é que ia ficar ao vivo. Falei, né, só você mesmo, cara, não te aguento, não. Ele é uma benção. E ele é muito parceirão também. Ele me deu dicas, me deu toques. Ele falou: Mauri, essa música sua, ela é muito boa, mas ela não é uma música para o rádio. Ela é uma música que vai pegar toques que eu não tinha, noções que eu não tinha. Eu compunha e cantava. E pronto. E ele me dizia: olha, essa canção aqui, ela é mais rádio, mas talvez na igreja ela não vai pegar. Então você precisa bolar um arranjo que soe legal no rádio. Então me deu muitas dicas, me deu muitas histórias. Assim, tem alguns compositores, né, que ele tem a preocupação de imaginar como que a música vai ficar no rádio. Né, da forma comercial, né? Isso. Eu acho bacana. Tem cantores que não se preocupam com isso. O cantor evangélico, ele tem que ter. Eu acho que todos têm que ter, mas a minha realidade, eu vou falar dela porque é nela que eu vivo, né? A gente tem que estar preocupado não só numa canção que soe bem no vídeo da internet, que soe bem no programa de rádio, que soe bem e que empolgue a galera no palco, mas o dia a dia da pessoa cristã, evangélica, são as reuniões de culto. E as nossas reuniões de culto, elas sempre vão ter canções. Então, o cantor que não se preocupa em como essa composição vai se comportar no ambiente congregacional, ele perde um meio até de propagação de sua música. Eu quero fazer uma música que fique legal no clipe, eu quero fazer uma música que fique legal no rádio. Tá, tudo bem, mas em dado momento, alguém vai estar numa reunião de oração, alguém vai estar numa reunião de crianças, alguém vai estar numa reunião de jovens, numa reunião de ceia, e essa reunião vai pedir uma canção. Por que não pensar nesse lugar? Por que não pensar nesse ambiente onde essa música vai ganhar mais um ambiente de propagação, de projeção, propagação da verdade eterna, propagação de uma canção bonita que você compôs. Então é legal você ter essa preocupação de ter uma canção que soe bem na internet, que fique top no clipe, no vídeo, mas que quando você jogar para o congregacional, a igreja cante junto. Eu amo o som da igreja cantando junto. É lindo demais, sem dúvida. O coro congregacional, eu sempre vou buscar um jeito de fazer uma canção ou de compor uma canção que o coro congregacional venha junto. Às vezes ali na nossa igreja, na Fortaleza de Adoração, eu falo assim: sorra as vozes. Cara, é muito gostoso você receber isso, esse feedback, né, da igreja. Como que é essa questão da conexão espiritual na hora de compor, né? Porque eu tô longe do pastor Mauri, né? Eu sou pequenininho, né? Mas às vezes eu paro para compor alguma coisa. Mas quando eu paro para compor, na verdade, parece que é algo que já vem soprado de Deus, sabe? Eu pego o violão, pá, e faço tal, coisa que eu não fico muito tempo quebrando a cabeça, sabe? Depois só vou fazendo pequenos ajustes. Como que é a sua conexão em compor? Você ora, você lê? Como que é todo esse processo de composição do senhor? Tem pelo menos 3 formas de Deus me dar canções. Eu experimentei, né? Não é algo que eu desenvolvi, é algo que Deus me deu como experiência. Para começar, eu não compunha. E eu tinha uma vontade imensa de compor. Eu já adolescente na igreja, já cantando, e eu fui orar, e eu falei: Deus, eu quero compor. Me vêm ideias na cabeça e eu não consigo materializar, eu não consigo fazer virar uma letra legal. Eu quero compor. E eu orava, e eu orava, e eu orava. E numa dessas orações, Deus usou uma pessoa e falou assim para mim: Deus vai te dar canções. Você vai estar andando na rua e Deus vai te dar canções. Você vai estar dormindo e Deus vai te dar canções. Você vai estar na igreja, no culto, ouvindo uma pregação e Deus vai te dar canções. Rapaz, eu vou falar para você, tem sido assim. A música Amigo de Deus, não vou conseguir cantar no tom original, que ela é muito alta. Quero ser conhecido como amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. Essa canção fiz voltando a pé para casa.
Eu perdi o ônibus. Perdi o ônibus na rua, no centro de Cachoeiro, e eu subindo a pé, eu morava na Vila Rica na época, eu perdi o ônibus, perdi o horário, na verdade, ficou tarde, o ônibus na Eletromax, lá no centro. E eu subi do centro até a Vila Rica a pé, andando, essa música me veio à cabeça. Andar com Deus, falar de Deus, ter vida santa. Eu andando na rua, essa música me veio. Eu já tive situações de eu estar dormindo e eu acordar com uma letra de uma canção. E eu acordei com aquela letra de canção e eu sentei e eu escrevi. E eu já tive situações de estar na igreja, ouvindo uma mensagem. A música Quem é Esse nasceu de uma mensagem. A música Sonhos de Deus nasceu de uma mensagem. Unção Despedaça o Jugo, de um amigo meu, o Eduardo Vidal, nasceu de uma mensagem. Então, assim, Deus nos deu, por graça, por misericórdia, a oportunidade de compor dessas mais variadas formas. A canção Nazireu, por exemplo, unção eu tinha quando eu prezava seus caminhos. Essa canção nasceu de uma pregação que eu ouvi na igreja, mas ela ficou pronta só metade. Eu fui para casa, tive que ler o texto, tive que ler a Bíblia, aí preparei a parte B da música, e o renovo voltou, e a força voltou. Então, tem vindo de diversas formas. Eu não consigo aqui dizer, olha, eu paro, eu sento, eu oro. Música Canção dos Anjos, eu estava no monte orando. As canções que os anjos cantam. Essa experiência foi linda. Eu estava deitado no monte, assim, o público evangélico, o cristão evangélico. Orar em qualquer lugar. Você pode orar dentro do carro, na porta da empresa, dentro do seu quarto, na varanda de sua casa, uma zoada dentro de casa, uma barulhada acontecendo, e você precisou se conectar com Deus. Você fecha o portão, vai para a rua, faz uma caminhada, orar em qualquer lugar. Não tem regra. Deitado, sentado, andando, em qualquer lugar você pode orar. Dirigindo, de vez em quando você começa a orar, você tem que parar o carro, isso acontece. Então, oração em qualquer lugar. Mas o cristão evangélico, às vezes, ele tira um tempo e fala assim, eu vou deixar meu celular em casa, eu vou me reservar para orar e eu vou subir um monte. E eu já fiz isso algumas vezes. E aí, a Canção dos Anjos nasceu num dia desse momento. Cara, eu deitei com o violãozinho na mão, olhando para o céu, eu comecei a me perguntar assim, o que os anjos cantam para Deus? Não tem quando umas perguntas vêm na cabeça da gente. Eu olhando para o céu estrelado, bonito, era de noite. Eu comecei a cantar. As canções que os anjos cantam, faz-me ouvir. As canções que os anjos cantam, faz-me ouvir. Canções do céu, canções para Deus, faz-me ouvir. As canções que os anjos cantam, faz-me ouvir. Dizendo santo, santo, santo. Dizendo santo, é o Cordeiro de Deus. Então, assim, eu estava num momento de oração e a canção veio inteira, veio pronta. Vem com teu fogo, que eu cantei. Vem com teu fogo. Veio pronta, veio inteira. Então, não há uma métrica, não há um modelo, não há uma fórmula. Deus vem, Deus entrega a canção e quase sempre é fruto de oração, meditação na palavra ou experiência. Eu comecei a minha fala, que, perdão, ficou longa, falando de 3 coisas: oração, leitura bíblica e experiência. Oração, eu componho com base nas minhas orações, eu componho com base em leitura bíblica e eu componho com base em experiências que eu tive com Deus. Muito bom, muito bom. É uma conexão mesmo real com Deus, né? Eu até tenho uma canção que a gente conseguiu compor, que quem viu talvez achou que tinha um maluco, né? Porque entrei dentro de um ônibus lotado, aquele, sabe, que usa de 5 e pouca, né? Cheiroso e etc. Eu conheço isso. E eu com o celularzinho coloquei no gravador e no cantinho, cantando ali, tal, Deus ministrando no nosso ouvido, e a gente
Aí depois é só os detalhezinhos e tal. E tá completo. Então é algo maravilhoso, né? É uma conexão espiritual que a gente tem que ter com Deus, né? E eu até aproveito para abrir e fechar rapidinho um parênteses, já falei demais. Abrindo e fechando um parênteses. Tem uma galera compondo na IA, né, cara? Solta uma ideia, vem uma parada pronta, é vazio. É vazio porque alguém vai chegar pro cara e vai falar assim: me conta a experiência dessa letra. Como que ela nasce? Ela nasceu de uma busca, de uma pesquisa. E musicão, sabe? Letras perfeitas, maravilhosas, mas não tem alma. Se a música é uma forma de, com arte, você expressar os mais diversos sentimentos da alma, como é que você vai contar a história de uma música que nasceu de um enter, que nasceu de uma busca? Eu quero compor uma música estilo pop rock que fale de conversão, da conversão de um jovem que era do mundo e agora só vive para Deus, enter. Eu era não sei o quê, eu era um drogado, eu era não sei o quê, agora eu sou de Deus, agora eu sou de Deus. Pô, legal, beleza, a música. E vem maneira, cara. Cada arranjo, você fala assim, cara, como é que um arranjo desse fica pronto? E coisas lindíssimas. Mas eu, como compositor, me frustro quando eu ouço essas coisas, porque eu acho que a composição, quando ela vem com a alma, tem uma música na harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em dias de dor. Cara, e é verdade, pega os hinos mais punks assim que você pensar. Pergunta pro cara, onde você estava? Meu irmão, eu estava num buraco, eu estava numa luta. As letras mais possantes, assim, as letras que vão mexer com o indivíduo, elas nasceram de um dia que o cara falou assim: hoje eu morro. E Deus foi lá e vapo, tirou o cara, nasce uma canção. Esses dias eu tava falando com um colega, se Davi fosse dessa geração, ele ficava doido. Maluco. Cara, é interessante. A história de cada música e de cada composição, né? Uhum. Porque, na verdade, eu tenho só uma música que eu consegui gravar, né? Minha. E essa música tem uma história assim, que é meio triste, vamos dizer assim, né? Inclusive o nome da música se chama Sempre Só. É um blues. Mas tem tudo uma história. Agora, a IA, como é que você vai contar a história? Agora, outra coisa interessante. É uma parada pra curtir. A Mauri tá falando mal de uma parada que já dominou o mercado. Não tô falando mal, não. Deixa, quer curtir sua IA, quer curtir sua música, pode curtir. Eu tô falando como compositor. Como compositor, eu acho legal quando tem uma história. Pergunta pro Anderson Freire a história de Ressuscita-me. Ele vai te contar. É o dia de um milagre, cara. É o dia que ele ouviu um testemunho de um milagre pessoal, particular dele. Cara, e aí você vê a música estourando nas vozes dos maiores cantores nacionais e a gente saber que tem uma história ali, tem uma essência por trás. Eu tô falando só disso. Curte o seu IA, curte o seu som aí, fica à vontade. Mas vai chegar um momento que a gente vai saber diferenciar. Sim, mas é que eu sabia que tinha uma coisa errada. Começou por aí. Quando começou o sertanejo, né? Vinha todo mês aquele caminhão de música nova. Todo mês aquele caminhão de música nova. Uma indústria. E foi isso que eu falei. Eu conversando com algumas pessoas, né? Isso há 5 anos atrás, mais ou menos, aí por aí. Aí eu falo assim, cara, tem uma indústria, tem uma fábrica fabricando música. Não é possível, cara. Já era inteligência artificial fazendo. Já era. E as pessoas acabam trabalhando muito com fórmulas, né? Poxa, essa fórmula deu certo. Eu mudo a intro, mudo essa linha melódica aqui, faço uma ponte diferente ali, mas mantenho o esqueleto. É isso que tem rolado. Então, é um sucesso atrás do outro, mas são 7, 10, 20, 50 músicas que cabe um playback no outro. Entradas, meios e finalizações. Isso. Com poucas alterações de um acorde ou outro, uma pontezinha ou outra. Desse jeito não fica tão difícil. Não estou desmerecendo o trabalho de quem está fazendo a vida e ganhando seu dinheirinho. Mas tem que ter uma autenticidade. A composição, ela acaba precisando, na minha opinião, ter a cara do autor. Eu, quando adolescente, eu era apaixonado por um camarada chamado Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, ele é chamado de O Poeta.
O poeta cantava ao amigo, o amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sérgio Lopes, ele compunha O Rei e o Ladrão. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor, humilhada em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Aí você vai entender que quem essa letra fala do ladrão da cruz. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Cara, isso é poesia, mano. Como é que você vai fabricar um trem desse no laboratório? Não vai. Aí você vai para a revistinha, poxa, eu sou velho, tenho 49 anos, você vai para a revistinha RME, Revista da Música Evangélica. Toda revista tinha uma entrevista. Entrevista do Sérgio. Sérgio Lopes, o que você faz para compor? Ah, quando eu preciso compor minhas músicas, eu tenho uma casinha no sítio, aí eu vou para lá. Nessa casinha tem um quartinho. É o quartinho da oração. Nesse quartinho tem um banquinho e um violão. É lá que eu componho. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Pô, é diferente, cara. A coisa sendo criada com graça, com oração, com busca. Infelizmente, a gente está lendo não só no meio evangélico, mas também no meio secular, lendo letras vazias de sentido. No meio secular, não vou nem entrar no mérito da questão, mas vazias de propósito, vazias de intenção, vazias de sentido, uma letra sem contexto, sem início, sem meio, sem fim, e o mais importante, sem base bíblica. Cantar o que Deus não falou é cantar para nada. Verdade. Cantar o que não está na Bíblia é cantar sem sentido. Não tem valor numa letra de música que se diz cristã. Estou falando da minha praia, estou falando do meu ambiente evangélico, cristão, protestante, estou falando da minha música. Não faz sentido cantar como música evangélica uma música que não ache respaldo na palavra de Deus. Cantar o que Deus não falou, cantar o que não está na Bíblia, você está cantando de suas paixões, de seus amores, de seus dissabores, menos música cristã evangélica. Como chamar de música cristã evangélica? Uma parada que não tem respaldo sagrado, respaldo na Bíblia. Então, assim, poxa, está faltando às vezes um pouco de busca, né, na oração, na leitura, para trazer um texto mais desenhadinho, uma redação mais elaborada. O básico, né? Vamos de boa música, então. Para nós! Eu vou cantar uma canção, eu gosto dela. É uma parceria minha com a parceria minha não, a música é parceria de Adelcio e Aretusa, Salmo 46, eu gosto demais dessa música. Vocês me pegaram no pulo, eu não sou um exímio violonista, não consegui trazer, mas eu vou cantar essa canção que eu gosto dela. Socorro meu, refúgio e fortaleza, eu nada temerei. Ainda que em meio à tempestade, nele vou confiar. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Nas ondas posso andar. Se ele erguer a sua voz, não há quem possa calar. O Senhor Deus comigo está, me ajudará até o fim, desde o amanhecer. Ele me guardará enquanto eu viver. Deus me vigiará quando eu adormecer. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
O Senhor, Deus, comigo está, me ajudará até o fim, desde o amanhecer. Ele me guardará enquanto eu viver. Deus me vigiará quando eu adormecer. Uou! Rapaz. Daqui você sabe que o Amaury, ele tem um compromisso comigo. Sim. Você sabe do compromisso que você tem comigo? Qual é o compromisso? Você não lembra Faça-me disso, lembrar, né? faça-me lembrar. Subir a montanha, fazer um evento especial. É o meu adeus, né? Ah, Mas não, é sério. Nós nos encontramos no Cemitério Parque. isso. E eu falei assim, aqui, eu quero que você cante no meu velório. Misericórdia. pelo amor Você, de Deus, você, cara, eu tô falando você- de vida aqui, você, você me prometeu isso. Ué. Tá, promessa. Eu sou mais velho, eu vou primeiro. Catar coquinho, rapaz, Então- tá doido? Você- De qualquer jeito, na lógica, eu vou primeiro. A Bíblia fala que é melhor estar na casa onde há choro do que na casa onde há festa. É interessante isso, porque na casa onde há festa, pode ser que você não esteja reunindo amigos de verdade. Na casa onde há festa tem banquete, tem festa, tem alegria, bebida, comida, né? Comida faz bem, não é não? Mas tem Então, um na copinho casa de onde há modelo. festa, você reúne muita gente, mas na casa onde há dor e há choro, chegam os de verdade, chegam os verdadeiros. No momento ali, a Bíblia vai dizer num outro versículo, a Bíblia é muito perfeita, que é na angústia que nasce um amigo e há amigos mais chegados que irmãos, né? Então, assim, se é para prometer, eu prometo, mas amizade é para a vida toda e que eu espero em Deus fazer muito som junto com você, que você faça muitos mapas de palco para mim. E a Agora- questão que eu agora, coloco aqui agora agora... já fugiu da minha ossada. Já fugiu da sua Já fugiu ossada. da minha ossada. Já. Não, mas a gente está aqui para cantar para Deus. Eliomar, a gente está aqui para viver para Deus, independente de bandeiras, independente de placas denominacionais, a gente está aqui para ser ferramenta de Deus. Tem uma geração precisando ouvir coisa boa, precisando ouvir mensagem boa, precisando ouvir letras boas, então a gente precisa ser ferramenta de Deus para esse povo. Eu, de qualquer jeito, eu sempre falo o seguinte, eu estou aqui para somar, não quero diminuir hipótese alguma. Né? Igual você precisou na época, né? Como outras pessoas, né, de vez em quando precisam que eu vou lá regular o som, alguma coisa, algumas informações sobre eventos. Cara, eu estou aqui para somar, só isso. Eu estou aqui para só quero somar, não posso diminuir, em hipótese alguma. Mas é isso. Ô, pastor, teve uma música que ela estourou pelo Brasil afora, teve até uma regravação e tal, da Aline Barros, né? Que foi Vitória do Deserto. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da história. Algumas regravações, né? A gente estava em off conversando aqui, ele estava falando. Teve um rapaz que gravou ela em ritmo de forró também, Jonas Vilar, regravou Vitória do Deserto em forró, Aline Barros regravou Vitória do Deserto. Essa música é de um amigo, essa música é do Luciano Moreira. Luciano Moreira é um amigo de Itaperuna, é pastor e cantor. Ele foi convidado para cantar em um dos nossos retiros. E aí ele cantou essa música. E foi justamente numa fase em que a gente estava preparando o repertório do CD Intimidade. E detalhe, faltava uma canção de celebração. Se você perceber a minha linha de composição, eu sou mais das lentas. Intimidade, chuva de santidade, amigo de Deus, vem com teu fogo, rendição, quem é esse? Né? Se você for pegar o meu estilo de fazer a canção, vai ter caminhos altos, vai ter Tá Decidido, Eu Não Vou Mais Olhar, vai ter uma ou outra mais aceleradinha, mas o meu estilo de fazer é mais lentinho. E eu tava com o CD1 faltando. Poxa, falta uma música para botar para pular. Essa era a fala da gente. Nessa época tava... Diante de ti, na vontade de pular,
tava rolando isso nas igrejas. Aí o pessoal fala, poxa, Maurício, tá faltando uma para botar para pular. Convidei Luciano Moreira para um retiro. Rapaz, santo convite. Ele cantou essa música, virou o retiro de ponta cabeça, porque essa música é maravilhosa. Primeiro que ela fala de um Deus que salva no deserto, que dá pão no deserto, que é fogo para aquecer o frio do deserto, que é nuvem para abrandar o calor do deserto, de um Deus que cuida do seu povo e que faz atravessar o mar a pés enxutos. Primeiro por isso. E segundo, que ela é muito legal, muito de celebração, muito vibrante e tal. E ela virou o retiro de ponta cabeça. Quando o retiro acabou, a gente falou assim, Luciano, meu amigo, faz favor para nós, deixa nós gravar essa música sua, pelo amor de Deus. Ele falou, não, abençoa a gente. Pagamos, claro, ele não deu a música, pagamos os direitos autorais direitinho e lançamos. E ela foi um frisson. Essa música cantou no Brasil todo, comunidades cristãs, comunidades católicas, comunidades evangélicas, muito longe daqui. Recebi vídeos da Alemanha, Venezuela, Itália, Londres, Estados Unidos. Eu recebi vídeos de várias igrejas cantando essa canção. E algum tempo depois, Aline Barros regravou, e depois outros cantores regravaram, e foi uma benção. Essa música foi o nosso, vou falar assim, o nosso cartão de visitas. Foi a música que nos apresentou para o Brasil. Me desculpe ao Luciano, né, que é amigo também, né? Mas e todos os outros cantores, né? Mas na minha concepção, o melhor foi na voz de Amaury Bertoni. Não, eu já conheci na voz do Amaury, então eu não posso. Não, eu escutei. Eu fiz questão de escutar todas as versões. Não escutei, não. O do Jonas, você ouviu? Escutei. Ele contratou uma galera massa, né? Ficou maneiro. Ficou maneira a versão do Jonas. Da Aline também ficou linda. Vamos cantar. Canta pra gente. Eu vou só dizer uma coisa dessa música. Teve até uma crítica na internet esses dias. Que Vitória no Deserto não é uma canção de celebração. Deixa eu falar para você. Essa música fala de um Deus que se manifesta. Essa música fala de um Deus que, quando o povo estava encurralado, com o faraó chegando, com o mar na frente, essa música fala de um Deus que se levantou como uma coluna atrás do povo. E diz o texto sagrado que Jeová ficou entre Faraó e o povo enquanto eles atravessavam o mar. Essa música fala de um Deus que nos dá vitórias em meio a desertos. Se você está passando por algum deserto na sua vida, uma luta, uma dificuldade, sabe que o Deus que você serve, que você ama, Ele pode te dar vitórias no meio desse deserto. Amém? Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro pra Deus, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e
Toquei muito. Glória a Deus. Rapaz, Toquei muito essa música também. é uma obra de arte. Glória a Deus. Uma obra de arte. Glória a Deus. Uma E bênção. só contar uma história. O Anderson Freire estava na casa dele e recebeu uma ligação da Aline Barros. E ela falou assim: Anderson Freire, eu preciso urgente de uma música de celebração. Aí ela falou assim: vou te mandar uma música que meu amigo acabou de gravar, você vai gostar dela. Foi o Anderson Freire que mostrou essa música para Aline Barros. Eu faço questão de citar as parcerias. Tem músicas de Dede Coutinho, que hoje é produtor da Fernanda Brum, produtor, baixista, produz igreja, produz palco, compõe para ela, é parceiro com o esposo da pastora Fernanda Brum, Dede Coutinho, Adelso Freire, Aretusa Stefano de Moraes, que é também tecladista e também produtor do Anderson Freire, o próprio Anderson. Eu acho legal citar isso, sabe por quê? Ninguém anda sozinho. Ninguém é uma ilha. Está aqui o cara que fez o meu primeiro mapa de palco. Mapa que eu adaptei depois para viajar pelo Brasil. Mas o meu primeiro mapa. Mas como que vai ficar o técnico brigando comigo? Eu quero saber onde vai ficar a bateria no palco. Não foi, Leman? E o vocal? O vocal vai ficar onde? E eu, imaturo, meu primeiro CD, mano. Nunca tinha gravado, nunca tinha subido num palco de show profissional. Ele chegou do meu lado, segurou no meu braço: vem cá, onde você quer a banda? Onde você quer a bateria? Onde você... Aqui, pum! Ele rabiscou o mapa, entregou na mão do técnico, o técnico foi. É de parcerias que a gente vai, então, quem está do lado, tanto você a quem Deus já deu alguma coisa, seja parceiro de alguém, abençoe alguém. Deus te deu algo, então você tem que ser parceiro de alguém, abençoar alguém. E quando alguém chegar, né, com uma experiência maior do teu lado, aceita, porque essa mão amiga estendida vai te fazer chegar mais longe e você vai ser grandemente abençoado. É por isso que nós estamos aqui para somar para ser sempre. Isso. É isso aí. Em nome do Senhor. Ô, pastor, teve um dia que eu levantei e eu abri minhas redes sociais e do nada eu levei um susto. Me fala um pouquinho sobre esse susto. O senhor esses dias aí recente passou por uma provinha, estava no hospital. Pai, eu quero saber dessa história aí. O que aconteceu? Eu tenho assim uma ascendência. A minha mãezinha infartou aos 44 anos e foi morar com o Papai do Céu, né? E a minha família, por parte de mãe, infelizmente a minha raiz tem esse malzinho aí, um coraçãozinho, minha esposa, um coraçãozinho bichado. E eu tenho assim um descompassozinho, tenho pressão alta e tal. E eu senti uma dor, cara, uma dor que eu nunca tinha sentido. Não era uma dor aguda, mas uma dor em que me incomodou. Indo levar minhas crianças para a escola. Aí a minha esposa: que dor é essa? Eu falei: Lelê, eu nunca senti essa dor, não. Um negócio aqui me incomodou. Deixei as crianças na escola, falei assim: vamos tomar um cafezinho, depois a gente vai. Que tomar café o quê, minha esposa? Vamos direto para o hospital agora. Ligamos para o pessoal da nossa igreja, deixamos o pessoal em atenção, cancelamos lá alguns compromissos, e ela me levou para o hospital. Chegando lá: vamos fazer o protocolo, Maurício? Vamos fazer. Eu sou cardíaco, né? Pressão alta, coisa e tal. Já teve fase da minha pressão bater 24/14. E eu tomo meus remedinhos, tomo meus Brasart, sei lá, uns remedinhos lá que a gente toma para poder controlar. E aí, pressão estava normal, mas o cara falou: que dor é essa? Quando foi ver, deu um sinalizador meio que positivo para infarto. Nós internamos, graças a Deus, não era infarto. Fiz um cateterismo. Eu descobri que eu tenho uma parte da musculatura do meu coração forma uma ponte sobre uma veia. E de vez em quando, se a carga for muito pesada, essa musculatura ela aperta essa veia, provocando essa dor. Descobri também uma veiazinha entupida, e aí a gente, parcialmente, 30%, e aí entramos numa dietazinha para ficar em forma, voltamos para a academia. Estou na academia, cumprindo a minha parte rigorosamente, e graças a Deus não passou de um susto. Graças a Deus tive 4 dias internado, cheguei até a passar pelo CTI, mas foi por questões de monitoramento e tal. Mas estou bem, me medicando, me cuidando, me alimentando direitinho, e está tudo bem, para a glória de Deus. Amém. Ó, eu sei que você faz suas caminhadas, claro, né?
mas também sei que você termina de fazer a caminhada e vai para padaria. Como é que funciona essa dieta na padaria? Se faz dieta em padaria... Não é hora de levantar essas questões. É momento da paz, da unidade e da comunhão. Não me levante intriga aqui uma hora dessa. A padaria faz parte, a gente vai lá para ver os amigos. Bom, aí sim. A padaria a gente conversa com as pessoas, faz amizades. Verdade. Conhece pessoas novas. É momento de mesa, é momento de comunhão. Você sabe, o dia que você não passa na padaria. O dia que você não passa na padaria, o pessoal fica triste, você sabe disso. Fica triste. Eu conto histórias, eu brinco. Entendeu? É para isso que eu passo na padaria. Tá. Fechado, então, aceito. Agora tem algo acontecendo que eu até... minha líder, né, que tá ali nos bastidores, até comentei com ela sobre um projeto, né, de falar assim, a gente podia sair na praça e cantar umas músicas e tal, pá. Até não baseado exatamente em um projeto genuíno, né, uma ideia própria, porque teve um movimento em Cachoeiro há um tempo atrás que o pessoal se reunia ali na praça, ia vários jovens ali. Monteiro, exatamente. Sim. E aí, do nada, eu vejo o pastor Mauri já executando, e parabenizo pelo trabalho, né? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre esse projeto, né? Acho que é sair para fora, alguma coisa. Eu chamo de mais que um endereço. É interessante, eu faço questão de explicar isso. A nossa igreja nasce no ano de 2020. Ela nasce no ano da pandemia, com a igreja fechada. E eu entrei em desespero porque eu não tinha CNPJ, eu não tinha membresia cadastrada, eu não tinha um grupo para visualizar. Naquele momento, 2020, eu fiz 3 cultos no cerimonial Evidência, 3 ou 4. Depois eu acho que eu fiz mais 3 ou 4 no Novo Parque, no Estradão, que foi meu segundo endereço, antes de descermos para Abraim Céder 53, onde é hoje o endereço da nossa igreja Fortaleza de Adoração. Fechou as igrejas. Era março, 20 e poucos de março de 2020, estava tudo fechado. E eu não tinha nada, eu tinha acabado de começar um projeto de igreja. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? E ali Deus nos deu uma estratégia. Eu fui orar com um pastor, eu sempre faço isso. Eu oro com conselheiros, eu busco conselheiros. Ninguém sabe tudo. Está todo mundo aprendendo o tempo todo. A experiência que eu tive te acrescenta, a experiência que você teve me acrescenta. A experiência que você teve acrescenta a nós dois. Então, eu sempre tenho um telefone para onde ligar. E eu liguei muito para esses pastores no período da pandemia, tanto pelo desafio de pastorear com a igreja fechada, quanto por estar começando o projeto sem nunca ter sido pastor-presidente de nada. Sempre fui auxiliar em muitas coisas. Trabalhei em muitos ministérios dentro da igreja, mas liderando não. E aí eu fui orar e Deus falou assim para mim, usa a ferramenta que você tem. Usa a ferramenta que você tem, usa a ferramenta que você tem. Eu tenho um violão, o que eu vou fazer? Falei, vou cantar na rua. A Fortaleza de Adoração, glória a Deus, eu me emociono, começou na rua, de verdade assim. Começou na rua. A gente começou a cantar na porta dos hospitais. Paulo Pereira, Santa Casa, Hospital daqui da BAN, que é IFA, né, agora, Hospital daqui da BAN e tal. Depois o pessoal começou a pedir nos bairros. A gente foi para Santa Cecília, né? Fomos cantando na rua. A gente começa na rua. Daí nasceu Fortaleza de Adoração, mais que um endereço. Essa frase nasce dessa época, de lá de trás. E aí a gente se estabelece. E aí a gente vem para dentro do templo. E a gente vem para o conforto, para o ar-condicionado, para o som ligado. E sem que a gente perceba, a gente esmorece. Eu faço, de vez em quando, missão urbana. Eu vou, sábado de manhã, para o sinal da Beira Rio ali, e vou panfletar, e fico cantando, abençoando pessoas, orando para quem passa. Mas quando você menos percebe, deu 3 meses e você não fez nada. Deu 4 meses e você não foi na rua. Que é onde, vamos falar a verdade, que é onde os perdidos estão, é no beco, é no valado. Não é assim que está escrito na parábola? Vá pelos becos e valados, chame os coxos, os aleijados, os mancos, e traga-os todos. É interessante entender isso. Traga-os todos para a festa. Tem o lugar da festa, mas os caras às vezes estão lá, as pessoas estão lá. E aí a gente, conversando com algumas lideranças, falamos, poxa, a gente está vacilando, a gente está esmorecendo. A gente está aí, já vai para o 4º mês, sem fazer uma missão urbana. E aí retomamos um projeto antigo nosso, projeto, na verdade, que foi o projeto onde nasce a Fortaleza de Adoração, na rua, cantando nas praças, cantando para as pessoas,
né? Antes mesmo das lives. Antes mesmo de começarmos a fazer as lives, a gente estava na rua cantando. A gente retoma agora uma vez por mês, pelo menos. Uma vez, porque eu estou casado, tenho esposa, tenho filhos, tenho uma igreja, tenho um gabinete, tenho pregações a fazer, viagens a fazer. Então, assim, a gente não pode prometer muita coisa. Mas uma vez por mês, eu conversei com a minha galera. Vamos fazer? Vamos. Que horário? Eu falei, quarta depois do culto. Não dá para inventar um outro dia de uma nova agenda. Vamos aproveitar uma agenda existente. Já estou na igreja, já estou no culto, já vim pregar, saio dali e vou cantar em algum lugar. E assim a gente tem feito. Uma vez por mês a gente escolhe uma quarta-feira e faz um pós-culto. Fizemos na semana passada na Santa Casa, ontem nós fizemos na porta da Unimed, mês que vem vamos escolher um outro estabelecimento para fazer, independente de ter ou não um membro internado, entendeu? Independente de ter ou não alguém da casa internado, a gente quer fazer isso porque é uma coisa que me apaixona, é uma coisa que é o meu foco ministerial, eu amo isso, amo fazer isso, e é o lugar da igreja, buscar, ir até onde o necessitado está e até onde o perdido está. Mas aqui, foi aquela conversa nossa que nós tivemos foi com o Renato, né? Com o Renato, com o Jairo. Com o Renato e com o Jairo. Porque eu sempre faço aniversário do Arte Voz e sempre convido quem sempre foi já foi não sei nem encontros, o pastor Áureo. Pastor Áureo. Entendeu? Então, o pastor Áureo, ele vai lá, ele faz uma oração de abertura do evento. Eu acho aquilo assim maravilhoso. Tem muitas pessoas que vêm depois me elogiar. Eu fico tão feliz com aquilo ali. Então, ele vai buscar. É onde os perdidos estão. Exatamente. É isso aí. A gente está chegando no final. Rapaz, passou. Eu quero agradecer muito. Passou rápido, né? Passou rápido demais. Não, eu gostaria de explorar muito mais, né? Ficar aqui 3 horas conversando. Poxa, o prazer é meu. Mas a honra e o prazer. o episódio aqui, né, da cidade tem que ser 1 horinha só, porque senão o pessoal... Apesar de que, né, pastor Mauri, eu acho que ninguém saiu daqui, né? Eu acho que tá todo mundo aí com a gente. Eu quero agradecer muito. Quero que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando, né? No seu ministério, no canto, na pregação da palavra, que o reino venha se ampliar cada dia mais. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Recebo. Idem. Eu gostaria que o Senhor deixasse uma mensagem ali, né? Para os nossos telespectadores, né? Ou espectadores. E depois da mensagem, o Senhor encerrasse com a música. Amém. Tá bom? Tá joia. A mensagem que eu quero deixar é que sempre há uma esperança. A gente recebe muitos nãos. A gente recebe não de pai, não da mãe, não de familiares, não de empresas, não de pessoas. A gente recebe nãos de médicos, não tem jeito, não vai dar. A gente recebe nãos da justiça. Mas eu estou aqui para dizer para você que a última palavra a respeito da nossa vida e da nossa existência, ela vem da parte de Deus. O não que você recebeu da sua família, do seu pai, a falta que você teve no ambiente familiar, o problema que você passou na empresa, isso não vai sentenciar o fim de sua história. Um episódio traumático, um tropeço da sua caminhada, não pode sentenciar quem você vai continuar sendo. Você não precisa continuar na queda onde o tropeço te deixou. Você não precisa continuar na tristeza onde o não te deixou. Você não precisa continuar na frustração onde o não te posicionou. Avance. Eleve os seus olhos. Todas as pessoas, na Bíblia ou fora dela, que tiraram o olhar das circunstâncias e elevaram os olhos para Deus, elas encontraram fé, elas encontraram esperança, elas encontraram certeza, elas encontraram um novo motivo para viver. Desde que Deus decrete, determine seu futuro, seja abençoado em nome de Jesus. Não permita que os nãos que você recebeu sejam suas verdadeiras motivações para estar prostrado, sentado, desistindo de viver, desistindo da vida. Acredite, há um Deus acima de você e Ele sim tem a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe no nome de Jesus, tá bom? Eu vou cantar uma canção que eu gosto muito dela, Rendição. Eliomar, se falhar a voz aqui, você me ajuda. Eu quero aproveitar para pedir oração. Pastor Amaury sofre demais com refluxo, que de vez em quando incomoda a fonação. Hoje, em especial,
Não está sendo um dia fácil para cantar, mas a unção de Deus está aqui. Eu posso perceber a presença do Espírito Santo aqui. Amém? Põe em fileira os astros no céu e o chama pelo nome. Oh, oh, oh. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Oh, oh, oh. Põe em fileira os astros no céu e o chama pelo nome. Oh, 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 oh. Diz ao mar, aqui te detenhas, oh, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim sonho lindo, sonhou pra mim um sonho tão lindo. Vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar, rendido, adorar teu nome, Deus. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Oh, yeah. Adorar, adorar e prostrado ficar, rendido, te adorar. Vou me prostrar, vou te adorar. Vou me prostrar, vou te adorar, yeah. Vou me prostrar, vou te adorar, yeah. Deus Obrigado, te abençoe. gente. Obrigado, gente. E até a próxima semana, se Deus assim permitir. Valeu, galera. Deus abençoe. Cuide bem uns dos outros. Até a próxima. Valeu.